Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu vou falar uma coisa só para vocês. Hoje nós teremos uma interação com vocês e ela será nessa ordem: marcante, reveladora e encantadora. Reveladora principalmente porque nós estamos aqui na nossa sexta tech. Nós vamos hoje tratar uma especialista. Nós vamos hoje retirar, através de questionamentos e durante uma conversa bem informal, bem fraterna, nós vamos retirar dela, da expertise dela, os conhecimentos que poderão, se você aí que vai nos acompanhar a partir de agora, se você souber usar esses conhecimentos, essas informações e revelações que ela vai nos entregar em seu benefício. Trata-se de algo que muita gente ainda não ouviu falar. Muita gente já ouviu falar, mas muita gente ainda não ouviu falar. Então, principalmente para você que jamais ouviu falar dessas tecnologias que serão apresentadas para você, tecnologias que têm a ver com a neuropsicologia. Você já ouviu falar nisso? Pois bem. Mas o importante é que nós estamos aqui para ouvi-la. E quem é ela? Ela é a doutora Conceição Barbosa. A doutora Conceição, ela é neuropsicóloga. E ela me disse uma coisa interessante. Humberto, uma coisa fascinante sobre a tecnologia é que você precisa estudar a tecnologia e estudar a ciência. Enquanto você não conseguir admitir e absorver essa grande verdade, você não terá resultados como esses que ela colheu para trazer para a gente, para melhorar a minha vida e melhorar a tua vida. E num momento em que a gente possa vir a precisar disso, ela está aqui preparada para estender para a gente o tratamento que a gente precisa. Minha gente, antes da doutora Conceição falar, ouçam isso, que a minha amada, querida e que eu admiro tanto, Artemisa Gadelha, enviou para mim, para me dar trapézio para eu poder conversar com ela. Mas olha, o neurofeedback, escutem só, ela vai dizer para vocês o que é neurofeedback, tá? Eu não se preocupe. Surgiu. O tratamento busca melhorar o funcionamento cerebral por meio de neuromodulação autorregulatória não invasiva, sendo indicado para a condução de diversas disfunções neurológicas. A doutora Conceição Barbosa, ela é especialista em neuropsicologia clínica e forense, neurociências, neurofisiologia, em neuromodulação clínica e neurofeedback terapia. Fundou em 2016 o Instituto de Neuropsicologia do Amazonas, o INEPAM, onde ela atua como diretora técnica com o objetivo de implantar, prestem bem atenção, Projeto Classificação Internacional de Funcionalidade, o CIF, e a reabilitação neurocognitiva, a neuromodulação clínica e neurofeedback terapia, com resultados na reabilitação secundária e terciária. Se você não entendeu alguma coisa que eu li aqui, não se preocupe, porque a doutora, ela veio aqui para conversar comigo e ela vai contar tudo o que é necessário para a gente entender o que é isso, o que é isso, o que é isso, e eu acho que vai haver até uma demonstração para a gente. Doutora Conceição Barbosa, seja muito bem-vinda ao nosso pedaço, que a partir de agora é inteiramente seu, e eu lhe entrego com muito orgulho, agradecido por a senhora ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite e é uma honra estar com você. Falar do que eu aprendi, do que eu sei falar, do que eu sei fazer, para mim é muito fascinante. E aquilo que você falou, né?
A ciência e tecnologia hoje, ela é a descoberta, né, para a evolutiva de um tratamento. A reabilitação neurocognitiva, ela é nova em Manaus. Porque quando você fala em reabilitação, as pessoas imaginam assim, reabilitação de quê? Reabilitação neurofuncional, o fisioterapeuta faz. E quem reabilita cérebro? Você já ouviu ver alguém, uma reabilitadora? Você está me vendo na sua frente. Eu sou uma reabilitadora de cérebro. Eu faço os seus neurônios, eu distribuo os seus neurônios, eu boto para funcionar em áreas que não estão funcionando. Sensacional, sensacional. Através de um mapeamento cerebral. cerebral. É uma reabilitadora de cérebro. De cérebro. Assim, olha. Assim como tem o borracheiro para consertar o pneu velho, eu também conserto o cérebro. E tudo, né, isso graças à ciência e à tecnologia. Né? Para isso eu tive que me especializar. Eu tenho uma formação eu sou psicóloga de formação, sou neuropsicóloga titulada pelo INESP de São Paulo, Instituto de São Paulo, e me especializei em neurofisiologia pelos Estados Unidos e me especializei em neuromodulação pela USP de São Paulo. A senhora é muito sabida, doutora. E neurocientista, eu sou neurocientista. Então, eu sou neurocientista em neuromodulação. Eu não sou sabida, eu sou uma desafiadora. E é modesta também, muito modesta. Eu me desafiei como amazonense, né? Eu me maravilha. desafiei e disse assim, nós somos capazes, o amazonense seria capaz. A senhora é manauara? Eu sou manauara. Que legal. Na verdade, eu sou amazonense. Por isso que eu lhe chamei de sabida. Eu sou amazonense, né? Eu sou do interior do Amazonas. Sim. Mas eu fui a primeira neuropsicóloga a cursar na USP neuromodulação. Do Brasil. Parabéns. No Brasil. Que maravilha. Né? A área que eu fiz eu fui a primeira. Então, assim, não é que eu saiba, eu acho que eu me desafiei a dizer que Manaus também tinha condições de ter uma clínica de reabilitação neurocognitiva. Nós não tínhamos. Não tínhamos. E você não sabe por que eu me desafiei. Eu sempre trabalhei no serviço público, eu era do serviço público. Meu primeiro emprego sempre foi na área da saúde. E aquilo me doía o coração, ver uma pessoa morrer, um jovem morrer, porque tinha se acidentado de carro ou até mesmo de moto. Né? Nós temos um índice muito grande em Manaus, Roraima, de pessoas jovens que morrem, né, de acidente. Por quê? Porque entra num politraumatismo, o médico até salva, mas a reabilitação não salva, os neurônios vão morrer, entendeu? Então, assim, quando o médico salva a pessoa do acidente, tira ele mas não tem a reabilitação. Não restaura. Não restaura, porque nós temos que trabalhar as funções executivas cerebrais. Entendi. O que são funções executivas cerebrais? Memória, atenção, sim, raciocínio lógico. Isso pode voltar, doutor? Volta com a reabilitação neurocognitiva, volta. Uma pessoa que perdeu a memória num acidente, ele pode recuperar a memória através da neuroplasticidade cerebral. Né? Então, eu me assustei, fiquei pasma quando eu estava estudando em São Paulo. E um professor perguntou, o neurologista perguntou assim da gente, disse assim, eu gostaria que vocês respondessem qual o estado que morre mais pessoas de acidente, de trânsito. Eu jurava que era São Paulo, e era Roraima. Era Roraima. Então, quando ele respondeu lá Roraima, em Boa Vista? Por falta de sinalização. Então, assim, mata mais do que São Paulo. E essas pessoas morrem porque não tinha reabilitação. Entendeu? Então eu me desafiei a estudar. Quando eu estava estudando lá em São Paulo, eu vi um módulo. Era muito difícil. É muito difícil. Você, amazonense, sair para buscar algo diferente é muito difícil. E continua sendo, não? Continua sendo muito difícil por conta da diversidade cultural mesmo. A gente admite que a gente tem uma diversidade cultural e às vezes a gente permite isso. A gente é permissível a isso. Eu não me permitia. Eu dizia, não, eu vim para São Paulo para me estudar. Eu quero levar algo diferente para Manaus. Eu não quero ser mais uma psicóloga. Eu tive vários convites. Eu tive convite dos meus mestres para ficar em São Paulo. Eu estudei com Raul Marino Júnior. Então, um grande cérebro aí de tratamento, né? Então, ele me fez o convite. Doutora, a senhora quer ficar em São Paulo, a senhora tem emprego? Eu digo, não. Eu quero voltar para o meu estado. Lá eu vou ser uma, aqui eu vou ser mais uma. Que legal. Então eu quero voltar. E quando eu estava estudando, eu tive um módulo de neuromodulação. E aquilo me encantou, onde apresentava neurofeedback.
E eu dizia assim, porque quando as pessoas nos chamavam como psicólogos, chamavam para a gente controlar uma emoção. Fulano, o médico chamava e dizia assim, o paciente está chorando, doutora. Vá lá, é o psicólogo. E aquilo eu não me contentava só com aquilo. Acalma o paciente. Eu não me contentava só com aquilo. Eu queria ferramentas para mim atender de imediato. E quando eu vi neurofeedback, que eu poderia colocar um eletrodo na cabeça de um paciente... Pera lá. Antes de nós avançarmos, é importante que tem muita gente que não fala inglês, não entende inglês, nem nunca ouviu palavras em inglês. O que é neurofeedback? É o retorno do cérebro. Então, assim, eu tenho um amplificador... Pera lá, e o que aconteceu com o meu cérebro que eu preciso do retorno dele? Um acidente? Uma operação? Como é que eu sou levado a necessitar do neurofeedback, doutor? Não necessariamente. O neurofeedback, a gente tem 2 serviços. Okay. A gente tem o serviço de reabilitação, que são das patologias, com diagnóstico diferencial, né? Autista, TDAH, a gente faz o diagnóstico e reabilita essas pessoas, né? Dentro das funções executivas cerebrais. Mas você pode fazer uma performance. Você é jornalista, você é qualquer um outro profissional, jogador de futebol, por exemplo. O Flamengo já teve neurofeedback. Na época do Jesus, ele trouxe de Portugal uma aquele técnico português para fazer, e foi a época que o Flamengo se deu melhor. Foi na época que os jogadores passaram a fazer neurofeedback, porque o comportamento dele mudou totalmente. Eles ganharam todas, né? Então, isso é performance cerebral. Você vai trabalhar uma performance, comportamento. Quer dizer que então, eu não preciso ter sido vítima de um acidente para ter o neurofeedback. Eu posso utilizar o neurofeedback para deixar para um bem-estar e desenvolvimento cerebral? É isso? E morrer com memória, com atenção, com todas as suas funções executivas cerebrais. Então isso é um estimulador da minha memória, das minhas funções cerebrais? Ele é um neuromodulador. Ele é um neuromodulador. Ele modula. Modula, por exemplo. Hoje, modular e equilibrar, nesse caso, é a mesma coisa? Regular. Regular, né? Porque assim, no decorrer da idade, a gente vai tendo etapas de fase na vida. A gente tem a fase da criança, do bebê, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, né? Então a gente tem os declínios cognitivos e os declínios do neurodesenvolvimento. Então, até criança, adolescente, a gente tem o neurodesenvolvimento. Ali você está em desenvolvimento. Sim. Quando a gente entra na parte da velhice, a gente tem o declínio cognitivo. Sim. Então, nesse declínio cognitivo, você pode regular os seus neurônios e não perder. É aqui que o neurofeedback entra. Que é o que a gente previne o Alzheimer. Aí você vai prevenir. A senhora já falou em Alzheimer, agora falou em autismo, TDAH. E a senhora falou em questões de acidente. Me faça um favor, doutor. Já que o autismo está tão em voga agora, de que maneira o neurofeedback pode trazer qualidade de atividade cerebral para o autista? Como é que isso acontece? O neurofeedback, ele acontece em 3 fases para fazer um diagnóstico diferencial, tá? Ele não tem um diagnóstico, o autista que ainda não tem um diagnóstico, principalmente o tardio, às vezes a gente tem adolescentes, adultos que são autistas e não sabem que são autistas, né? Mas também tem bebezinhos, tem de 1 ano, tem 2 anos. Essa criança vai fazer um rastreamento neurológico, uma consulta, né? E aí ele vai fazer os exames, que é a avaliação neuropsicológica. E depois ele vai fazer um mapeamento cerebral, que é com este aparelho aqui, ó. Aqui já é outro aparelho. Esse aparelho é o aparelho mais... É uma touca isso aqui, do né? Neurofeedback. A gente fala ele como touca, mas ele é um neurocap. É um neurocap porque é importado. É dos Estados Unidos, tá? Então, aqui dentro, nós temos 20 eletrodos acoplados, tá? Esse capacete, essa touquinha... Para usar é preciso raspar a cabeça? Não precisa raspar a cabeça. Tá, ok. Então, aqui a gente vai fazer o exame. A gente vai colocar sobre a cabeça do paciente.
vai colocar... Nós estamos falando do autista aqui, né? Do autista, ou de qualquer uma a gente consegue fazer, mas do autista a gente vai colocar. E aí tem mães que perguntam assim, já que nós estamos falando de autismo, meu filho não consegue colocar nem um chapéu na cabeça, como é que vai colocar esse eletrodo? Primeiro lugar, que a nossa clínica, ela é habilitada, ela é regulamentada para trabalhar reabilitação. Então, eu tenho possibilidade de fazer um rastreamento neurocognitivo, trabalhar, se eu não fizer o exame com essa touca, eu consigo fazer com os eletrodos. Dessensibilizar, eu vou dessensibilizar o autista. Então, esse autista com neurofeedback, o que a gente vai trabalhar? Ele não vai deixar de ser autista, ele vai ser funcional dentro das habilidades que ele não tem. Por exemplo, se ele não fala, ele é um autista não verbal. Sim. Ele vai falar, porque a gente vai trabalhar a área de fala que está disfuncional. É um autista que tem problema de interação social. A gente vai trabalhar as áreas de interação social. Mas para isso eu tenho que fazer um mapeamento cerebral e laudar para saber quais são as áreas que estão disfuncional. O autista, a gente consegue ter uma investigação muito boa, porque como eu sou neurofisiologista, eu consigo saber quais são as disfunções para um sujeito ser autista. Então, não é muito o autista hoje, a discussão do autista não perpassa mais pelo desenvolvimento global. Hoje o autista ele tem diagnóstico, hoje ele tem diagnóstico. Então, o diagnóstico dele é neurofisiológico, ele nasce com a disfunção neurofisiológica no cérebro. E essa disfunção, ela vem a partir da rede default. O que é rede default? É a linha sagital, essa linha sagital do cérebro. Então, ele tem que ter a disfunção. Nessa linha sagital, nós temos 3 áreas importantes, que são as áreas de sistema. Sistema autônomo, sistema nervoso central e sistema periférico. Só que só no sistema autônomo, a gente tem mais um que se chama pré-frontal, tá? E esse pré-frontal, a gente que vai desenvolver, que é aquilo que você falou. Eu sou boa em música, eu sou boa em tal, mas isso foi você que desenvolveu. Sim. Você desenvolveu dentro das suas habilidades. Tem algumas crianças que não nascem, eles não desenvolvem. Eles desenvolvem outras habilidades. Então, para o autista falar, às vezes ele fala, ele sabe. E às vezes eu chego autista no consultório. Ele entende, né, o que você está falando. Chega autista no consultório que sabe ler, mas não faz a leitura verbal. Isso não quer dizer que ele não saiba ler, ele lê. Se eu colocar um texto para ele ler, ele vai compreender tudo. Sim. Mas ele não é mudo, mas ele sabe ler, porque o raciocínio cognitivo dele é alto. Doutora, diga uma coisa. Veio uma mãe aqui semana passada com um autista, ela trouxe ele aqui, o Vinícius. Ela veio com o Vinícius, é médica, ela é uma médica dermatologista, e ela me disse o seguinte: Humberto, até 2 anos de idade ele era um bebê como todos os outros bebês. E de repente, com 2 anos de idade, e ela como mãe, ela sabe quando aconteceu, houve uma mudança na chave. E ele, a partir daquela noite, daquele dia, ele era outro bebê. E foi então aí que ela descobriu que ele era autista. Muito bem, me diga uma coisa. A senhora está falando justamente toda essa questão cerebral, essas explicações que a senhora deu. Qualquer pessoa, e o autista, ele já nasce autista, é como esse menino, ele, quando deu 2 anos, pá, virou a chave e ele... O que acontece aí em cima, hein, doutora? Cientificamente, 70% dos casos de autismo são genéticos e 30% são adquiridos, tá? O que é adquiridos? Você pode ser autista a partir do momento que você bate a cabeça, tá? Você pode virar um autismo. Baque na cabeça. Um baque na cabeça. E você também pode adquirir um autismo, às vezes, no parto normal. O parto normal, apesar de acharmos que ele é muito saudável, neurologicamente ele é preocupante. Porque tem crianças que às vezes engatam no canal vaginal. Quando ele engata no canal vaginal, ele já perdeu a oxigenação cerebral. E ali ele pode adquirir um autismo, uma dislexia.
E isso é segundos, né, doutora? Isso é segundos. É 1 minuto para perder de oxigenação. Então tem que ser muito rápido. E o parto normal, depois que ele passa pelo canal vaginal, não dá mais para fazer cirúrgico. Então a criança vai ter que ser deslacerada lá, né? Vai ter que ser aberta, a mãe vai ter que ser aqueles cortes para o sofrimento não ocorrer. Então a criança pode até achar que nasceu normal. A pediatria diz, olha, tá tudo normal, porque ele está olhando fisiologicamente. Nasceu com a orelha, nasceu com os olhos, os olhos estão normais. Sim. Mas a parte da funcionalidade, a criança só vai mostrar para a gente a funcionalidade cognitiva a partir dos 5 anos. Hoje a gente consegue ver com 3 anos. Então nós temos escala do neurodesenvolvimento. Uma criança com 1 ano, ela tem que já balbuciar, começar a falar. Uma criança com 2 anos já tem que falar frase. Uma criança com 3 anos já tem que... Já existe um padrão determinado. 5 anos já tem que ler. Agora, então, quando a médica falou, que veio aqui, que o Vinícius virou a chave, é porque o Vinícius, na verdade, ele tem um autismo regressivo. O sistema nervoso central do Vinícius é desregulado. Basta regular o sistema nervoso central dele que ele vai começar a trabalhar. Ele não vai deixar. Ele fala, escute só o Vinícius, ele fala, né? A gente percebe que ele é autista, lógico. E ele, sem nunca ter estudado pintura, sem nunca ter estudado mistura de tintas, ele pinta quadros fantásticos. Sim. Ele trouxe os quadros aqui, ele mostrou pra gente, é um garoto de 17 anos. Me diga uma coisa, é uma pergunta, essa pergunta que eu vou lhe fazer tem muito mais a ver com a minha curiosidade. É que 90% dos autistas são meninos e só 10% são meninas. Por que tantos autistas meninos e poucas autistas meninas? Essa neurociência que a senhora conhece tanto, já descobriu a razão disso? Já que é o lance cerebral? A gente tem alguns achados, né? Alguns achados científicos, algumas discussões. Dentro do quantitativo de meninos e meninas dá-se por conta da mutação genética, né? Mas as meninas é porque 90% das autistas são tipo 1, então são leves, às vezes é autista e passa despercebido. E não são diagnosticadas das meninas. E os meninos, 90% são severos. Então eles apresentam mais severidade, porque nem sempre um autista ele é só autista, às vezes ele é TDAH, ele nasce com TDAH, então ele nasce associado a outra patologia. Entendi. E um menino que nasce com TDAH e autismo, ele vai ser muito severo, porque ele tem muita hiperatividade, ele vai ter muita agitação, ele vai ter uma mistura, né, de comportamento ali. E a menina geralmente não nasce. A menina, quando ela nasce com TDAH, às vezes ela nasce com déficit de atenção. Então é aquela menina mais quieta. Quando nasce com TDAH mesmo, aí segura, porque tá. Mas é raríssimo. Então, nascer uma menina com TDAH combinado é um déficit, mais ou menos de 1000 para 10. Me diga uma coisa, né? No Alzheimer, já que a gente falou no autismo. O Alzheimer. No Alzheimer, e como esse neurofeedback pode ajudar no Alzheimer? Há regressão em termos do Alzheimer também, doutor? Há uma prevenção. O Alzheimer, hoje, ele não é mais um fator determinante genético. Não é o fato de seus pais terem morrido de Alzheimer que você vai morrer de Alzheimer, não é isso. Hoje a gente já tem uma prevenção, você pode cuidar do seu cérebro. Quando eu estou falando de autocuidado. Autocuidado é você se regular para você não ter neuropatia. Neuropatia são inflamações neurológicas, né? No decorrer do tempo você vai ter inflamação neurológica. Inflamações neurológicas é morte de neurônios. Então o Alzheimer é perda de neurônio. Agora nós perdemos neurônios todos os dias, todos os dias. Só para você ter ideia, nós nascemos com 4 milhões e alguma coisa bilhões de neurônios. Com 3 anos nós perdemos 50%. Então tem que segurar os 3 anos. A criança com 3 anos tem que segurar. Por isso que aí vai dando o neurodesenvolvimento. Aí é que entra o pré-frontal. Aí, por isso que a estimulação precoce é muito importante. Entendo. Botar no inglês, botar para fazer... Quer dizer, atividade cerebral é fundamental. Ler livros. Exatamente. Então, lembra que a gente era mais tardio, às vezes entrava na escola com 7 anos. Então, quando a
gente vê diretrizes que exigem, são pesquisadores que fizeram aquilo. Então não é uma exigência, às vezes, só jurídica. É uma exigência que você tem que ter, quer dizer, estimular o cérebro desde pequeno, para o humano, a diferença do humano para um animal só é o pré-frontal. É porque nós aprendemos a falar, nós aprendemos a ter atividades e mais nada. É verdade. E mais nada. É verdade. Mas isso é a gente que aprende. Você só vai aprender inglês se você se interessar por inglês. Você só vai aprender habilidade de pintura se você se interessar por pintura. Agora, quando você me falou lá do quadro do autista, do Vinícius. Do Vinícius, é porque todo autista, ele nasce com o lobo, o hemisfério direito dominante. Essa é a diferença. Quer dizer, ele já nasce com um dom desenvolvido, então. Musical, artístico, geométrico. Uma criança autista, ele nem precisa estudar geometria, ele sabe tudo de geometria. Então, por que ele não aprende a falar português? Porque a língua portuguesa é a mais difícil. A mais difícil das línguas é a portuguesa. E o Vinícius aprendeu línguas estrangeiras rapidamente. E a do Brasil, não é a de Portugal. Sim. Porque a do Brasil, a nossa linguística é muito ruim. Nós temos muitas concordâncias, nós temos muita metáfora, nós temos interpretação de texto. O autista não gosta. O autista gosta de conversar, gosta de falar do assunto que ele quer. Se você conversar com ele sobre pintura, ele vai conversar sobre pintura. Sim. Então, assim, muita exigência e significação, e também existe várias significações para uma coisa. Então, você tem, a exemplo, você tem um significado manga, fruta. Você ensina para a criança, isso aqui é uma manga, uma fruta. Aí a mãe diz assim, mete o braço na manga da blusa. O autista vai pensar que é uma manga fruta. Entendi. Então ele não consegue entender. Entendi. A interpretação deles é muito ruim. Porque a primeira coisa que ele tem que aprender é as vogais. As vogais é muito difícil para quem tem. As vogais é muito difícil para quem tem dislexia. Falar E, falar I, falar A, né? Eu tenho um exemplo assim, muito claro quando eu estava estudando em São Paulo, que é a diversidade cultural. Eu fui testar uma criança paulista e a sorte que eu tinha uma outra colega do lado. Eu fui dar as vogais para ele. Aí eu comecei a avaliar. Aí eu dizia quando eu falei o garoto ficou olhando para mim, não é E. Ele chamou eles falam E. Então, assim, olha a diversidade cultural. Então, não é que eles não aprendam, é que eles são padronizados. Agora, eles são padronizados. Doutora, como esse feedback, por exemplo, a senhora pode contar algum episódio de sucesso envolvendo o Alzheimer, com um paciente seu? Quer dizer, ele entrou num estado e hoje o estado é de equilíbrio, não avançou. É essa a ideia, doutora? O que é interessante entendermos o processo do Alzheimer. O que o Alzheimer vai perder? Ele vai perder neurônios, né? É uma demência neurodegenerativa. Então ele vai perder neurônios sensoriais e neurônios motores. A primeira coisa que um paciente, um portador de Alzheimer, perde é a memória de trabalho. Então ele vai perder a memória de trabalho. Então é aquela dona de casa, eu vou falar da dona de casa que é mais comum. Aquela dona de casa que fazia bolo muito gostoso e que de repente ela não sabe mais. Ela vai querer fazer e não sabe mais, né? Então isso é tarefas cognitivas que ela não sabe mais fazer. É aquela coisa que está com óculos na cabeça e fica procurando o óculos no outro canto. Então são pequenos desconfortos que você vai ter. E você vai postergando isso. Às vezes chega 10 anos você já está com Alzheimer. Mas quer dizer, por exemplo, é um processo de lento, vagaroso de demência? De demência. Que vai se desenvolvendo? Exatamente. Aí você vai perdendo as funções executivas de memória. Por exemplo, doutora, eu estou com a chave do meu carro na mão e eu estou procurando a chave do meu carro para lá e para cá e de repente eu noto que está na minha mão. Isso é um sinal de que o processo de demência está estabelecido e que eu preciso tratar? Já é um sinal, já visto pela idade. Né? Porque a idade é predominante para um processo, né, do neurocognitivo. Tá? 60 anos a gente já tem um declínio cognitivo. A gente não está mais subindo na ladeira, a gente está descendo a ladeira. Então a gente tem que segurar o que tem. E aí nós temos
Nós temos foto A submodulação. senhora está certa. Eu tô agregando humor porque Da mesma é muita forma. sinceridade assim, Da mesma- na lata. Da mesma forma que a gente nasce, a gente morre. É. Então nós nascemos bebês. Nós não falamos, nós não andamos. Não. Né? Nós aprendemos. Chega um momento na vida que a gente vai esquecendo. E se você não estimular, você vai esquecer. Mas você pode chegar a ser centenário lembrando de tudo. Sim. E até andando. Mas eu só Porque- quer ver um exemplo, eu vou dar um exemplo, então, já que eu ri aqui. A senhora sabe que tem muitas pessoas que eu não vejo há muito tempo e que quando elas me veem, Humberto, elas lembram meu nome. E eu tenho uma guerra aqui em cima para lembrar o nome delas, porque eu não as vejo há muito tempo. Não, pessoas que eu vejo todo dia eu não esqueço, não, tá, doutor? Mas as que eu passo muito tempo, eu percebi de um tempo para cá, que eu levo assim um tempinho. E outra coisa, quando eu estou sozinho, doutor, eu acho que isso deve acontecer com muita gente. Eu estou sozinho, aí eu estou lembrando de pessoas. Aí uma pessoa, eu não lembro, ok? Aí eu saio do meu quarto e vou até a cozinha. Quando eu estou na cozinha, pô, o nome volta. Aí vem, doutor, o nome. Mas tempos depois. Mas é porque você faz o retorno. Lembra que eu falei que neurofeedback é o retorno? Então, o estimulador, ele vai fazer esse retorno. Ele vai buscar para você. Então, quando diga... você volta para o caminho que você deixou, por exemplo, você acha... Procurando a chave, volta tudo. Você voltou. A senhora recomenda isso, então? Volta lá. Que você vai achar a chave. Certifica e ela vai estar na tua mão. Ela, está na minha mão, porque você voltou. Por isso que o ideal para a academia de idoso é fazer o exercício ao contrário. Caminhar ao contrário. O idoso tem que caminhar de costa, não de frente. Entendeu? Então, pelo menos 10 minutos de costa. É assim, é para ele ter ideia. Olha de que ele dica não vai, bacana. que ele não vai cair. E usar a mão esquerda, então, também? Exatamente, usar o lado esquerdo, fazer o 4, não só quando está bêbado, mas fazer o 4 de vez em quando, ficar só com uma perna, querer amarrar o tênis. Então, tudo isso são funções motoras que a gente tem. Ah, que legal. Entendeu? Gostei. Então, o sistema cerebral, Berto Amorim, não tem aonde explicar. Então, assim, linda. o sistema cerebral, nós temos na nossa cabeça um rádio, que é o que você tanto gosta. Nós temos elétrica cerebral, nós temos redes dentro da cabeça. Nós temos elétrica cerebral e nós temos química cerebral. Então, essa química, ela tem que estar bem dosada. E a elétrica não pode estar dando polarização. Quando ela dá polarização, você vai ter curto-circuito. Isso é curto-circuito. Apagões. São Aqui apagões. em cima tem um sistema elétrico, então? É um sistema elétrico. Isso aqui tudo é elétrico. Tudo é isso elétrico, eletricidade. Que a gente vai impulsionar. A diferença da neuromodulação para a medicação é que a medicação, nós temos cadeias de medicação. Nós temos medicação neurolépticas, que são as neurológicas, nós temos psicotrópicas, né? Nós temos, mas as neurolépticas, elas nem sempre são dadas para elétrica cerebral. Somente só portadores de epilepsia que tomam. Os demais pacientes ninguém toma. Entendi. Então quem cuida dessa elétrica cerebral? Ninguém, se não for a neuromodulação. Me diga uma coisa, se eu colocar E vai isso aqui- enferrujar. Se eu colocar eu vou falar helmet, esse helmet na minha cabeça, o que ele vai dizer, o que ele vai contar? Na verdade, você vai fazer uma neuromodulação. Você vai... Tem paciente... Onde é que eu preciso tem colocar esse neuromodulador na minha cabeça? Tá. A senhora chega lá e diz, Humberto, você tem que usar isso aqui por Tá, alguns faz um minutos. mapeamento cerebral. Você vai Primeiro fazer, eu vou aqui, vai né? fazer um mapeamento Mapeamento cerebral, aí vai ter o seu diagnóstico, vai ter a sua... Se não quiser o diagnóstico, a gente não divulga, mas vai ter ali as áreas específicas. Se você já estiver num transtorno do neurocognitivo não especificado, que ainda não é Alzheimer, mas já tem uma predominância, a indicação de imediato Esse aqui é quem tem todos os sintomas, quer dizer, sinais de Alzheimer. de Alzheimer. Usa esse aqui. E o que esse aqui vai dizer para a senhora verdade, se eu usar? Deixa eu verdade, mostrar para eles, doutora. Deixa eu ligar aqui. Ó, ele é um neuromodulador, ele é Olha de só. LED, isso aqui tudo Vire é pra ali, eletrodo de doutora, por LED, favor, olha só. Tá? Tem que ligar lá. Olha, tá ótimo. Ligar lá pra... Senão não vai...
Aí, tomada. Obrigada. Então, esse é um neuromodulador, tá? Ó, olha, tá vendo? Tá ligado. Então ele tem, isso aqui é uma fotobiomodulação, o nome, fotobiomodulação transcraniana, é no cérebro, tá? A diferença... A senhora vai fotografar o meu cérebro, é isso? Na verdade, ele vai fazer uma laser, ele vai fazer uma reconstituição. De todo o meu Lembra cérebro. que eu falei da neuropatia, da inflamação cerebral? Sim. Ele vai desinflamar seu cérebro. Isso aqui são redes, né? Eletrodos com redes. E o que é diferente? Eu estava explicando ainda agora para os seus auxiliares, eu estava falando que os capacetes, eles parecem ser capacetes vendidos na internet. Parecem. Mas os nossos, da reabilitação neurocognitiva, é diferente. Eu sou pesquisadora nessa área e eu mando fazer os nossos... Pode. Eu não sei se vai alcançar até você. Passe por aqui. Por aqui, por trás da senhora. senhora. Você. Não precisa levantar, senhora. Tá. Por aqui. Passa por cá. Pronto. Vamos tentar aqui. Pronto. Eu posso Aí colocar, você né? pode colocar na cabeça. Isso. Olha. Ele não dá choque, não faz nada. Você só tem um protocolo. O protocolo, às vezes, por exemplo, geralmente quem tem demência vai fazer de olhos fechados, né? A gente tem lá E vai haver o quê? Ele vai estar ligado ao quê? Não, esse daí não vai estar fazer ligado. mapeamento? Esse aí não vai estar ligado. Isso aí é fotobiomodulação transcraniana. O que vai estar ligado é este aqui, ó. Esse aqui vai estar ligado no computador. Mas esse aqui a gente tem protocolos. A gente vai ver os protocolos de níveis que você está cognitivamente. Com esse equipamento você pode fazer tarefas cognitivas. O que é tarefas cognitivas? Testes, jogos, para ver a sua habilidade, como você chegou e como você... Usando exatamente. Eu farei esses testes. Exatamente, vai fazendo. E enquanto isso ele E está vai registrando tudo. Regulando. Eu tenho pacientes que chegam com queixas de falta de sono, distúrbio do sono, que é um dos sinais do Alzheimer, falta de sono. É mesmo? Então a insônia é uma das coisas. As pessoas não conseguem dormir. Não conseguem e às vezes já estão refratário em medicação psiquiátrica e que já não tem mais. Então ele chega para fazer fotobiomodulação comigo, né? E aí ele queixa assim, não durmo, doutora, há uma semana, não durmo mais nem com medicamento. E ele passa a dormir. Se você olhar na sua testa, já está as marcas dos eletrodos. Você já está inflamado. O que está inflamado? Vai estar a marca dos eletrodos. Então assim, tem inchaço na testa, entendeu? Eu tenho inchaço. Tem inchaço. Pronto. Então aqui, ó, quando você pega aqui os eletrodos, a gente pensa As marcas estão aparecendo, né? Você pensa que só é as luzes, eles são eletrodos, pega aqui para você ver, eles afundam, eles são... eles afundam. Sim. Então, se você tiver com inchaço cerebral, Eu estou com inchaço cerebral. Eu estou. Na área motora. Sim. Então, se você tiver com inchaço cerebral, ele vai entrar e ele vai pressionar lá a área até, entendeu? Então, essa é a diferença. Eu tenho paciente. Então, eu tenho paciente, como eu estava falando do distúrbio do sono, eu tenho pacientes novos, rapazes novos. Que não conseguem dormir. Empresários. É que esse não o equipamento usado para essas questões da falta Aí de sono. ele vai usar e ele vai dormir. Às vezes eu chego a filmar o sono que ele dá. Durante a sessão. Olha. Então, assim, aí existem os protocolos, que são 10 sessões, 30 sessões, 90 sessões, 120 sessões, dependendo do quadro neurológico. Esse aqui é um capacete que ele tem a capacidade de 660 Hz, abaixo da calota craniana. Esse aqui é de 800. Esse tem uma diferença muito grande. Pera, esse aqui é superior a esse? Esse aí esse aqui a gente cuida também de... Engraçado, ele cabe em tudo que é cabeça, porque eu tenho uma cabeça grande. Olha, cabe direitinho em mim, olha. Olha só, né? Então, eu sou pesquisadora da área, né? E a gente manda realmente confeccionar eles. E é leve, doutora, você não sente peso mas nenhum, quem né? tem inchaço cerebral acha pesado, logo no começo, aí depois vai se adaptando. Opa, o inchaço não tá Não tá aguentando. Tô achando que tá leve. Tá aguentando.
Na verdade, não é um inchaço demenciado, né? Então, assim, não é um inchaço demencial. O inchaço demencial é outra coisa, tá? Então, olha a diferença desse. Esse aqui tem mais red, deixa eu ligar. Tá. Esse aqui tem mais red e esse aqui tem mais LED, veja. Você vai ver que quase você não vai enxergar. Mas ele tá ligado. Ele tá Bota ligado. lá. Vou botar lá. Ele é mais potente do que Esse aqui é mais potente mais do potente. que aquele ali. É mais potente. Esse é 800. Esse aí, a gente trata pessoas que têm a parte de tontura, zumbido cerebral, lesão cerebral, AVC, Alzheimer em nível Esse bem aqui, avançado. esse aqui. Sim. Eu só não cuido de pacientes portadores de Alzheimer na terceira fase, porque já não tem mais neurônios, já na fase degenerativa. Então a gente até dispensa, porque eu só cuido de cérebro vivo, né? Sim, claro. Então, assim, o Alzheimer na fase 3, ele só tem o corpo, ele não tem mais o cérebro. Então, até a fase 2 a gente consegue. O Alzheimer na fase 3, ele Não só tem, tem o corpo. só tem o todo. corpo. Mamãe já estava indo para fase 3. Puxa. Então- E esse tratamento na mamãe da Artemisa, ele interrompeu o avanço e ela não avançou para a fase 3. Ele bloqueou. Graças a esse tratamento. Ele bloqueou, na verdade, bloqueou. A mãe da jornalista, ela chegou sem andar conosco, né? Ela andava, a área motora dela era muito rígida. Ela não abria nem as mãos dela eram rígidas, ela não pegava no copo. Ela não tomava nada com a mão dela. Faz isso. Exatamente. Ela estava bem rígida e ela estava com uma negligência psicológica E muito parou de grande. se comunicar com ele. Parou. Não Parou de se falava. comunicar. Sim. Haja visto que, no caso da mãe da jornalista Artemisa, ela já tinha tido também AVC isquêmico. E não tinham percebido. Então ela teve essas fases. Sem ninguém perceber se ela teve AVC. Teve. Porque o Alzheimer, o Covid, ele deixou muitas sequelas neurológicas. Então, o AVC isquêmico, às vezes ele vai dando polimicros AVCs, você nem percebe. Às vezes é uma dorzinha de cabeça que já estourou um pouquinho. Ali ele vai dando. Então você vai perdendo, entendeu? Então o Covid, hoje eu consigo ver lesão de Covid em crianças. Em criança. Em crianças, lesões de Covid em crianças. Que antes a gente não via. Quando eu estudei a parte da neurologia, eu nunca vi. Eu via em laboratório, eu vi peças anatômicas, lesão. Pra gente ver uma lesão cerebral, o médico tinha que chamar, era muito difícil. Hoje a gente vê lesão de massa cinzenta, lesão de massa branca, tudo já lesionado. Doutora, uma coisa é certa. Se aqui não está funcionando bem, nada para baixo vai funcionar bem. E eu quero lhe dizer uma coisa. A senhora não imagina o quanto eu estou orgulhoso e agradecido da senhora ter vindo aqui falar de um assunto. A senhora é a nossa convidada de 1372. E a senhora veio falar de um assunto que nós jamais havíamos abordado com ninguém. E eu tenho certeza que o que eu disse no início da entrevista, da nossa conversa, para os espectadores do Portal da Holanda, eu tenho certeza que vocês devem estar sentindo aquela parte do encantamento que eu falei e também me sentindo altamente gratificado pelas revelações que a senhora fez e que a senhora está atendendo na sua clínica para garantir qualidade de vida, para garantir uma vida melhor para muita gente. Onde é sua clínica e como as pessoas podem ir até lá e chegar lá, porque tem muita gente que está ali vendo, que está com vontade de conhecê-la. Nós temos 2 unidades, né? A gente tinha a unidade do Planalto e agora a gente está a partir de segunda-feira na Djalma Batista. Em que altura da Djalma? Na Santo Remédio, né? Em cima ali perto do McDonald's. Então, ali perto da Pará, então? Em cima nas salas assim, no alto. É do outro lado. No alto. Aí tem a Santo Remédio? Nos altos do Santo Remédio. Então nós estamos abrindo a nova clínica para atender essa demanda mais próxima, porque a outra mais na parte do Tarumã, né, a parte mais distante.
Mas Humberto, como você falou do meu número de entrevista, eu nunca gostei de ser a primeira em nada. A minha carreira, ela foi se dando como primeira, mas não que eu gostasse. Até para mim nascer... mas a senhora é a primeira a abordar esse assunto. Então, assim, até para mim nascer, eu fui a terceira. Eu fui a terceira menina. Eu fui a terceira menina. Mas eu sempre gostei muito de desafio. Então, eu acho que eu cheguei na hora certa para conversar com você. A senhora chegou. Eu sou encantada por neurofeedback, haja visto que ela... Neurofeedback, eu aprendi esse termo. Ele foi criado em 1960, nos Estados Unidos, né? Que é uma coisa que você ama. The United States of America, né? Então, eu posso te dizer que a confiabilidade da ferramenta, tudo isso que eu estou te mostrando aqui, é ferramenta e isso é internacional. Tecnologia de ponta, né? Isso é tecnologia de ponta. Isso aqui é um hemoencefalograma, que a gente não chegou nem a apresentar. É verdade. Isso aqui a gente cuida de pessoas com epilepsia, com ansiedade, depressão, porque a gente vai cuidar da testa. Lembra que eu falei da testa, dessa testa? Então, isso aqui é um hemoencefalograma. A gente faz hemodinâmica, regula sangue na testa, regula sangue no pré-frontal e no frontal, tá? Fantástico. Isso aqui. Esse é um equipamento bem pequeno que a gente acha que não dará, mas ele foi criado para atender epilepsia. E hoje a gente cuida TDAH. Né? Doutora, obrigado. Muito obrigado por ter vindo, tá bom? E as pessoas, o Paulo já deve ter colocado seu Instagram, colocado todos os seus contatos. Eu agradeço. E eu vou lhe dizer uma coisa, se a senhora desejava ser entrevistada por mim, a senhora foi, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu teria perdido muito se não tivesse entrevistado a senhora durante a minha carreira jornalística. Quanta honra! Eu consegui fazer. Quanta honra! Eu que agradeço. Deus lhe abençoe, doutora. E toda a sua equipe pelo trabalho que o pessoal está fazendo. E obrigado mais uma vez, Artemisa Gadelha. Entendeu? Arte eu carrego no meu coração, porque graças a ela que não mediu nem empenho nem desempenho, eu também tive o privilégio de conversar com ela sobre um assunto tão importante para as nossas vidas, a vida de todos nós. E, gente, até a próxima. E obrigado pela companhia. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.